Hey guys, what's up? Here am I again, the news with another Inglês na Ponta da Língua tip. Bom, pessoal, é muito legal poder estar de volta trazendo vídeos aqui no canal para vocês. Eu espero poder, claro, continuar cada vez mais assim, né? Tá sendo bem empolgante, estou animado. E tudo começou aí por causa de uma certa polêmica, né? Envolvendo um determinado assunto que eu ainda vou voltar a tocar nele aqui, então aguardem, tá? Tem mais coisas aí a serem ditas e que merecem ser ditas. Mas, assim, nesse vídeo aqui, eu quero responder uma pergunta que foi feita. Recentemente eu publiquei uma dica falando sobre a diferença entre nós dizermos remember to do e remember doing something. Remember to do something e remember doing something. Se você não assistiu a essa dica, é esse vídeo aqui. Só clicar nesse cartão e o link também vai estar aqui abaixo, você vai poder acompanhar. E nessa dica, lá na área de comentários, eu sempre peço para vocês deixarem comentários, Comentem, deixem aí suas dúvidas, suas críticas, sugestões, elogios, seja o que for. Teve um comentário deixado pelo Ronaldo Figueiredo. Beleza, Ronaldo? Vou responder a sua pergunta aqui, tá? E a pergunta do Ronaldo, galera, foi a seguinte. Mestre, alguma dica about ain't? I hate this word. Isso é ele quem fala, tá? Não sou eu. Ele diz lá no comentário dele, I hate this word. E aí no comentário, eu sempre procuro responder aos comentários, eu disse para ele que ainda não tinha nenhum vídeo sobre o assunto, mas, agora que ele perguntou, eu ia fazer algo e cá estou eu para responder a pergunta do Ronaldo aí para todo mundo e, claro, compartilhar com vocês as respostas. E lá eu também digo para ele que no site inglesnapontalingua.com.br há 2 dicas sobre a palavra ain't. Ok? Uma dica é de fevereiro de 2007, 12 anos atrás. Sim, o Inglês na Ponta da Língua como site existe há muito tempo. E a outra dica é de abril de 2009, 10 anos atrás. Então, agora, essas 2 dicas vão ser condensadas nesse vídeo aqui, porque eu vou falar a respeito delas com vocês, para que vocês aprendam aí sobre o uso de and. Nada mudou de lá para cá, continua a mesma coisa, eu fui pesquisar para ver e estamos tudo igual. Então, assim, o que é esse and, tá? O and, pessoal, embora algumas pessoas odeiem ele, ele é bastante usado em inglês. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui ao longo do vídeo. Mas assim, indo direto ao ponto, o que significa and? No começo, esse and, ele era usado como abreviação de aren't. Aren't já é uma abreviação, Então, para evitar de falar o aren't, que era muito estranho, aren't, a galera começou a falar and. Então, se ele quisesse falar assim, você não é meu amigo, ao invés de ele falar you aren't my friend, ele dizia you ain't my friend. Se eu quisesse falar, well, you aren't a good friend, eu diria então, eu pronunciaria you ain't a good friend. Então, o ain't, ele era usado com sentido de, era abreviação de aren't. Mas aí, como língua, negócio ali vivo, tá fluindo, a galera começou a usar o ain't também como abreviação de am not, e isn't, is not, isn't. Então, quando ele quisesse falar assim, eu não estou cansado, ao invés de dizer I am not tired, ele poderia dizer I am tired. Ou she isn't beautiful, ela não é bonita. She isn't beautiful, eu posso dizer she ain't beautiful. Então o ain't começou a ser usado como abreviação de aren't, a abreviação da abreviação, depois de am not e então isn't, ok? Isso há muito tempo atrás dentro da língua inglesa, já a gente vai falar sobre isso. Acontece que como língua, se desenvolve, flui, tá aí, viva, começaram também a usar o and como abreviação de don't have, doesn't have e didn't have. Então, se o cara quisesse falar assim, I don't have a car, ele pode dizer I ain't a car. E aí você vai falar assim, Denilson, como é que eu sei que ele está falando que have, isn't, am not? É só para prestar atenção, I ain't a car, claro que eu não sou um carro, então eu não tenho um carro, tem que pensar dessa maneira. A gente meio que se acostuma com isso, tá, gente? Como doesn't, she doesn't have good friends, she ain't good friends. Então, no contexto eu vou entender que ela não tem bons amigos. E no caso de didn't, we didn't have money for that. We didn't have money for that. Poderia ficar we ain't money for that. We ain't money for that. Ok? Então, ain't significa essa montoeira de coisa aí. E o contexto é quem vai dizer
o significado, né? O que a pessoa quer dizer com aquilo. Tranquilo? Então, esse é o significado de and. Não tem nenhum problema, não tem nada de errado nisso, tá nada de tão complicado. Tudo que vocês têm que fazer é pegar exemplos, né, com isso e ir se acostumando. Eu vou deixar o link da dica, da primeira dica, publicada em 2007, aqui na descrição do vídeo, vocês vão poder aprender muito mais lá. Mas e aí? Quem é que usa and? A gente já entra numa outra discussão, né? Quem usa and? É errado? Será que está errado falar isso? Como é que é? Vamos lá. Tem os dicionários da língua inglesa, tem os lexicógrafos, os linguistas, os caras que estudam as coisas, e um desses dicionários, que é o Merriam-Webster Dictionary, é um dos principais, ou o principal dicionário de inglês americano, e tem o Oxford, que é de inglês britânico, enfim. Todos os dicionários meio que dizem isso aqui, ó. No Merriam-Webster, eu vou ler, tá? No Merriam-Webster, a galera fala isso aqui. Embora seja tido amplamente como forma não padrão da língua inglesa, e mais frequente na fala de pessoas com pouca educação escolar, and está ganhando força no inglês americano, especialmente como negativa de be e have, sendo usado tanto na fala quanto na escrita para chamar a atenção e para dar ênfase ao que está sendo dito. Nas relações familiares, and costuma surgir como uma forma de afinidade e amizade com o interlocutor. O que a gente aprende aqui? Que o and ele não é padrão, tá? Não é nada do inglês padrão, ou seja, é tido ainda como algo irregular, só assim, amigos falam entre si, é uma coisa informal, uma coisa mais tranquila. Eu não vou usar isso ao dar uma palestra numa faculdade, ao fazer uma reunião de negócios, tá? A não ser que eu tenha muita infinidade com o pessoal, e aí sim eu acabo usando, mas isso assim, é melhor não usar, tá? Pede-se que evite. Na escrita, evite completamente, ok? Então, os lexicógrafos que estão dizendo, né? Eles já meio que se rendem ao uso do and. E curiosamente, isso deixa muita gente de cabelo em pé, tem estudos em linguística, né? Estudos feitos por linguistas em várias faculdades, que dizem que o and no futuro vai substituir de vez tudo isso que falei para vocês no começo ali. Então isso deixa muita gente assim, não, é impossível, não pode, não sei o que, mas a língua muda, a língua desenvolve, a língua segue sua vida, a gente passa, né, e tudo muda realmente. Então pode ser que lá na frente isso realmente aconteça e a gente talvez nem esteja aqui para ver, ok? Então por enquanto ficam essas dicas aí. Outra coisa legal do and, que todo mundo fala, todos os linguistas, lexicógrafos, né, falam, é que há frases em inglês, há expressões em inglês, onde o uso do and é consagrado, é comum. Então, nada de errado em aprender essas frases, essas expressões e você tê-las na ponta da língua. Algumas dessas são You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet, boy. Que quer dizer o seguinte, você não viu nada ainda, meu. Tá? You ain't seen nothing yet, boy. Tem também You ain't heard nothing yet, boy. Hey, girl, you ain't heard nothing yet. Ei, guria, tu não ouviu nada ainda. Deixa eu contar o resto dessa história pra ti. Tem If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. Significa, é uma expressãozinha idiomática, um provérbio. Em time que está ganhando, não se mexe. If it ain't broke, don't fix it. Ok? Tem inúmeras outras frases comuns aí em inglês. Deixa eu pegar aqui a outra dica de 2009, né, que é sobre isso. Tem, por exemplo, say it ain't so, say it ain't so. Me diz que não é isso, me diz que não é verdade. Ain't that the truth, boy? Ain't that the truth? Ain't that the truth? Que significa, isso não é verdade. It ain't funny, it ain't funny. Não tem graça nenhuma. Não tem nada de engraçado nisso, tá? São expressões comuns aí com o uso de and, ok? Significado, quem usa e quem não usa. Então, assim, se você ouvir alguém falando aquele negócio de que, isso aí, quem fala é o pessoal lá do gueto, é lá das quebradas, ou é o caipira que mora lá onde Judas perdeu as botas, não tem nada a ver. Isso é comum entre pessoas que se conhecem, amigos, familiares e tudo mais. Claro que evita-se o uso no uso formal da língua, no uso na escrita formal e até mesmo na fala formal, ok? Então tem que tomar certo cuidado com comentários. Não fala isso porque é né, aquele povo lá, assim, assim, assim que usa. Não, todo mundo usa, só tem que saber o momento apropriado para isso. E para encerrar a dica,
Onde é que começou essa confusão de que não se podia falar o and, que era proibido, que era coisa da ralé, do povão, né? Quem começou com essa história foi um cara chamado Robert Lowth. Robert Lowth, ele foi bispo da igreja anglicana, ele foi professor de poesia em Oxford e foi um dos caras que escreveu uma das primeiras gramáticas da língua inglesa, né, que é a Short Introduction to English Grammar. A Short Introduction to English Grammar. Nesse livro de 1762, se eu não me engano, eu estava tomando café na hora, mas deve ser isso aí, 1762, o Robert Lowth, ele coloca algumas coisinhas ali que não podia ser ditas em inglês. Uma dessas coisas que ele fala que não podia, que era assim inadmissível, era um negócio que a gente chama de stranding, preposition stranding, que é aquele lancezinho de colocar a preposição no final das palavras, que você pode aprender sobre isso nesse vídeo aqui, ó. O curioso é que na gramática do Lowth, embora ele seja contra isso, ele usa essa construção várias vezes, ou seja, ele era aquele cara que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ok? Era mais ou menos isso. Então, assim, o Lowth é o cara que começa a falar, olha, esse negócio aí de and também não é legal falar não, tá? A nobreza, rei, rainha, príncipes, princesas, condes, condessas, viscondes, viscondessas, duques, duquesas, por favor, quem for da alta nobreza, não use esse negócio de and, porque é feio, é do povão, vamos parar de falar isso, nós somos puros, nós não podemos falar a língua do povão, temos que falar uma língua diferente, mais bonita, mais pomposa. Acontece que mesmo com essa proibição do Robert Lowth aí, né, ele pregava lá na igreja, falava, olha, quem fizer uso vai para o inferno e tal. Mentira, ele não falava isso não. Bom, também não estava lá para saber. Enfim, o Robert Lowth, embora com essa proibição, né, a gente encontra textos trocados entre a nobreza inglesa, né, a coroa, no qual o uso do and era visto na escrita. Se era usado na escrita, com certeza era usado também na fala, ok? Pessoal, basicamente é isso aí o que a gente tem sobre o and. Eu vou deixar o texto das duas dicas na área de descrição aqui do vídeo para vocês irem lá ler, tá? Uma dica de 2007, 2009. O site tem muita dica, são mais de 2.000 dicas sobre os mais variados temas, gramática, vocabulário, expressões idiomáticas, phrasal verbs, como aprender inglês, como eu aprendi inglês, inclusive. Se vocês quiserem, eu vou contar a minha história aqui uma hora de como eu aprendi inglês, né? Registrar em vídeo isso aí para a posteridade. E é basicamente isso, tá? Vai passar um cidadão aqui com o som ligado, enfim, normal, passou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Assistido até o final, acho que aprenderam bastante coisa aí. Deixem seu joinha, por favor. Inscrevam-se no canal, clique no sininho para receber aí as notificações quando eu postar dica nova por aqui. Enfim, você deixa sua dúvida, né? Porque assim como o Roberto, sabe que eu esqueci o nome dele? O Roberto, tô falando de Robert Lowth aqui o tempo todo, né? Mas é o Ronaldo, não Roberto. Assim como o Ronaldo deixou a pergunta dele, deixa sua dúvida aí que eu vou ter o maior prazer em responder. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Bye bye. Take care and keep learning.